Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje nós vamos pensar sobre o tema cuidando da nutrição da alma. Cuidando da nutrição da alma. Eu estou na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Eu leio do verso 1 até o versículo 5 da primeira carta, lá no capítulo 2. Então, 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 5, cuidando da nutrição da alma. Diz assim o texto sagrado, apóstolo Pedro: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo juntos de conexão, de oração, e agora pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, fale ao nosso coração por meio desse texto. Nós oramos dependentes do Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cuidando da nutrição da alma. Nós sabemos que é importante ter uma boa nutrição, se alimentar muito bem, faz parte de uma vida saudável, uma vida com qualidade, inclusive nos nossos dias, tem sido marcada ou deve ser marcada por uma vida de qualidade pautada por uma boa alimentação. O triste é que nós não aprendemos muito sobre uma alimentação saudável nas escolas, por exemplo. Graças a Deus, a escola que eu estudei, o SESI, lá em Rio Claro, nos ensinou muito sobre alimentação, mas eu vejo que isso não é algo comum em nosso país e por isso nós não temos uma orientação sobre como nos alimentar de uma maneira correta, equilibrada e ter uma alimentação saudável. É claro que os nutricionistas orientam a dieta de seus pacientes de acordo com as suas necessidades, de acordo com os exames. Eu tive, então, que me adequar, há 2 anos atrás, para cá, me adequar com a minha alimentação, os irmãos me acompanharam, e depois desse tempo, eu tive, então, que entender como é importante ter uma rotina de uma alimentação saudável e, com frequência, a nutricionista fazer exames para ver os índices, né, do nosso sangue, como está reagindo o nosso organismo, e dessa forma, então, eu pensei muito nesse tema a partir das conversas que tive e tenho tido com a minha nutricionista. Infelizmente, nós não sabemos as propriedades, os nutrientes de cada alimento, e é triste porque, na realidade, muitas pessoas se alimentam mal, e é claro que nós vivemos uma realidade no Brasil em que as pessoas não têm acesso à alimentação, ou muitas das pessoas que fazem parte da nossa nação não têm acesso ao alimento. Nós temos o privilégio de alguma forma, tentar suprir ou minorar as lutas de algumas pessoas aqui da nossa cidade, então, de alguma forma, nós investimos numa boa alimentação para que as pessoas não passem fome, por exemplo. Mas mesmo as pessoas que têm condições financeiras, às vezes não sabem se alimentar direito e, assim, não têm uma boa nutrição, não conseguem cuidar bem do seu corpo. Infelizmente, esse padrão de má alimentação, as pessoas carregam para a vida cristã, e dessa mesma forma que não se alimentam bem, fisicamente falando, biologicamente falando, também não se alimentam bem das questões espirituais. Nós aprendemos nos primeiros passos da fé cristã que precisamos aprender da palavra de Deus, precisamos alimentar a nossa vida devocional com a palavra de Deus, com hinos, com louvores do nosso Senhor, alimentar o nosso coração, alimentar a nossa alma com a palavra
do nosso Deus, ouvindo bons pregadores, estudando a palavra de Deus, ouvindo canções inspiradas pela palavra de Deus, e na realidade, infelizmente, o nosso cenário evangélico, o nosso cenário, entre aspas, gospel, mostra para nós que as pessoas se alimentam de pregadores, de cantores desse movimento, e não têm nenhum compromisso com o nosso Senhor, e assim ficam com as suas almas completamente desnutridas, experimentam, é claro e é verdade, muitas emoções nos cultos, ou quando ouvem canções, ouvem determinados pregadores, mas não têm as suas almas completamente saciadas, equilibradas pelo poder do Evangelho. Então, nós trabalharemos com esse tema, cuidando na nutrição da alma. Se você precisa cuidar da saúde do seu corpo por meio dos ingredientes ou dos alimentos que você ingere, muito mais você deve, então, ter a mesma preocupação, a mesma atenção com aquilo que você alimenta a sua alma, quais são os nutrientes que a sua alma está aprendendo, ou quais são os nutrientes que você está colocando em disposição da sua alma para que você não venha a desfrutar ou passar por um momento de anemia espiritual. Não sei se os irmãos se lembram, mas há um pouco mais de um ano atrás, porque eu não podia comer determinados alimentos, eu fiquei quase um ano com uma alimentação muito rígida e muito restrita, e aí os meus exames começaram a demonstrar uma anemia muito profunda, tive que tomar várias vitaminas, e a minha nutricionista teve que mexer muito na minha alimentação, e aí, com todo esse movimento, eu aprendi que nós precisamos, e Deus falou muito comigo nesse tempo, que nós precisamos nutrir a nossa alma, com vitaminas, com aquilo que está na palavra de Deus, e nós vamos ver isso agora. Então, a pergunta que vai nortear a nossa conversa é o seguinte: como nós podemos cuidar da nutrição da nossa alma? E eu darei, então, duas respostas. Como nós podemos cuidar da nutrição da nossa alma? A minha nutricionista diz assim: você é responsável por aquilo que você come, e aquilo que você ingere é de sua responsabilidade. E aquilo que você tira do seu cardápio também é da sua responsabilidade. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, ou esse senso de responsabilidade para com a nossa nutrição, a nutrição da nossa alma. Então, em primeiro lugar, nós podemos cuidar da nutrição da nossa alma tirando fora as toxinas do nosso interior. É isso mesmo. Precisamos remover, tirar da nossa alimentação as toxinas do nosso interior. Então, para a gente nutrir bem a nossa alma, em primeiro lugar, a gente precisa remover algumas coisas que estão dentro de nós e são características do pecado que habita em nós. Então, infelizmente, nós carregamos, por conta do pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa, algumas dessas toxinas que fazem mal à nossa alma e minam as forças da nossa devoção a Deus. E aí o apóstolo Pedro coloca essa expressão despojar. E despojar, literalmente, no grego, significa deixar, abandonar, pôr de lado. Ou seja, você tem acesso, mas você coloca de lado. Essa expressão tem a ver com uma rejeição no sentido de refutação. Então, eu tenho esse alimento, mas eu refuto, porque ele não faz bem para o meu organismo, por exemplo. Então, você sabe de alguma coisa que você gosta e que você até tem o desejo, mas você fala assim: eu vou refutar, eu não vou me alimentar disso porque isso não tem nutrientes, isso não vai ser saudável para o meu organismo. Então, da mesma maneira, nós precisamos eliminar, despojar algumas questões que o nosso interior ainda carrega. O apóstolo Pedro coloca a primeira toxina, que é a maldade. Literalmente significa depravação ou impiedade. Aí a expressão malícia, inclusive, vem de maldade. Então, pessoas maliciosas, pessoas que nutrem a maldade, que têm uma vida depravada, ou que têm algumas áreas da vida que não foram ainda completamente tocadas pelo evangelho. Pessoas que têm uma vida impiedosa. Então, maldade tem a ver com impiedade. Então, todas as vezes que você não se devota a Deus, todas as vezes que você não cumpre uma agenda
de devoção a Deus, que você não investe na sua vida devocional, ou melhor dizendo, na linguagem de Paulo, numa vida piedosa, você está alimentando a maldade no seu coração. Então, a pessoa que vive na maldade, na realidade, ela é conduzida pelo mal. E nós sabemos quem é o mal. Nós sabemos disso. Então, tanto os atos de malícia como os atos de maldade são guiados pelas pessoas que colocaram suas vidas ou deixaram que Satanás guiassem essas vidas. Então, Pedro está aqui nos orientando que nós precisamos tirar do nosso coração a maldade, porque todas as vezes que nós agimos com maldade, com malícia, todas as vezes que nós nutrimos no nosso coração a impiedade, essa rebeldia contra Deus, na realidade nós estamos sendo usados por Satanás. E na realidade não é isso que nós queremos. O Evangelho de Jesus nos liberta da maldade, da malícia. A graça de Deus remove a depravação do nosso coração e nós passamos a ter prazer não mais na maldade e sim no padrão de santidade de Deus. Então, quando a gente se converte, quando a gente tem esse encontro com o nosso Senhor Jesus, a gente remove, a gente tira, como diz Pedro, a gente despoja, a gente joga fora a maldade do nosso coração, essa inclinação à depravação, essa vida de impiedade, de rebeldia a Deus, porque a gente agora tem prazer na santidade de Deus, a gente tem prazer em fazer a vontade de Deus. Então, Pedro está falando o seguinte, para você ter uma boa nutrição na sua alma, em primeiro lugar, você precisa tirar a maldade. Tira a maldade. Viva para Deus. Em segundo lugar, tire também o dolo. Essa expressão literalmente significa um procedimento fraudulento, má fé, desejo de infringir ou uma ação cuja realização tem o intento de infringir, de dar um jeitinho, muito característico, inclusive, pelo nosso tempo e da nossa cultura. A cultura do brasileiro é essa cultura do jeitinho. Parece que o brasileiro é conhecido mundo afora como aquela pessoa que consegue dar um jeitinho ou tenta dar um jeitinho em tudo. Dolo, na realidade, é uma expressão jurídica que fala da má fé ou do desejo de fraudar de forma consciente. Então, Pedro está aqui nos dizendo que nós precisamos despojar do nosso coração, tirar do nosso coração esse jeitinho. Inclusive, Jesus diz no Evangelho de Mateus que os fariseus que tinham esse jeitinho. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós não podemos fazer nada com esse jeitinho. Jesus fala que eles jeitosamente acomodavam a lei de Deus segundo os seus desejos. Então, os fariseus mostravam para nós que, na realidade, não adianta a gente querer viver de acordo com o nosso jeitinho e nem querer dar um jeitinho nas coisas de Deus. Agir de uma maneira fraudulenta. Então, isso é dolo. Agir com má fé. Ou seja, mentir descaradamente. E aí nós, às vezes, falamos, né, que o Senhor é o nosso pastor, nós falamos que conhecemos a verdade vai nos libertar, mas a gente continua mentindo. A gente continua com uma postura fraudulenta. É triste, mas as pessoas querem levar vantagem em tudo. Em tudo. E às vezes mentem. E às vezes usam a fraude, usam a dissimulação, e aí vão cedendo os seus valores para captar as informações que as pessoas tanto necessitam. Nós temos também a expressão de hipocrisia. Eu vou pedir aqui para a Natália pegar o cabo do meu notebook, porque a minha bateria está indo embora. Você espeta aqui para mim, fazendo um favor? Vivendo agora uma nova realidade aqui em casa, né? Então, a gente vai se adaptando. Coloca aqui logo antes que o pessoal fique sem me ver. Tá todo mundo me acompanhando? Deixa eu colocar aqui. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Foi. Joia. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos tirar a hipocrisia. Literalmente significa fingimento ou pretensiosidade. Jesus combateu veementemente a hipocrisia. A expressão que Jesus usou, inclusive, nos evangelhos,
fala para nós ou mostra para nós que a pessoa hipócrita é aquela mesma pessoa que frequentava o teatro. Deixa eu explicar. Jesus usa para hipocrisia a expressão do teatro, que no grego é teatron. É o ator que representa. Então, naquela cultura, obviamente, não havia os cenários, a questão de iluminação, a questão de comunicação, de microfone, como temos hoje, e os atores, então, para mostrar os sentimentos daquela cena, usava máscaras, uma máscara de tristeza, uma máscara de alegria, então era a mesma pessoa usando máscaras. Então, quando a Bíblia fala de hipocrisia, a Bíblia está dizendo o seguinte, é a mesma pessoa, só que é a mesma pessoa fingindo algo que ela não está sentindo. Então, Jesus combateu a hipocrisia daqueles que usavam a espiritualidade para se mostrarem santos, dignos de imitação, que usavam a espiritualidade para autopromoção. Nós já estudamos a questão da oração, do jejum, da esmola. Nós já sabemos disso. E Jesus chama os fariseus de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque vocês estão dissimulando. Então, o apóstolo Pedro está dizendo para nós, se nós queremos cuidar da nutrição da nossa alma, nós precisamos tirar do nosso coração a hipocrisia. O oposto da hipocrisia é a sinceridade, é a transparência, lembrando sempre que Deus vê o nosso coração. Nós podemos até enganar algumas pessoas, podemos enganar nosso cônjuge, podemos enganar talvez nosso pai, nossa mãe, nosso filho, mas nós não enganamos a Deus, porque Deus vê o nosso coração. Deus conhece a atitude, a motivação. Nós já estudamos, inclusive, na nossa escola bíblica dominical, que Deus conhece as nossas intenções. A palavra não chegou à língua, mas Deus já conhece. Deus conhece o seu pensamento. Então, não faz sentido uma pessoa viver na hipocrisia. Fala uma coisa, vive outra. Nós somos chamados, inclusive, pelo Evangelho a abandonar a ideia de encenação, de fingir ser o que não somos. Inclusive, o nosso cartão de crédito ou a nossa fatura do cartão de crédito mostra isso. Quantas vezes queremos promover uma autoimagem, queremos demonstrar às pessoas que temos capacidade de compra, ou poder de compra, e na realidade ficamos endividados. Por quê? Porque queremos ter uma vida que nós não podemos ter. Isso é hipocrisia. Isso daria para fazer aqui várias e várias aplicações. Então, se você quer cuidar da saúde da sua alma, abandone a hipocrisia. Seja você mesmo. O Evangelho nos ensina a ter coerência. Porque, na realidade, a falta de coerência é a hipocrisia. É triste, amados irmãos e irmãs, ver que pessoas se comportam como se fosse um camaleão. Já viu o camaleão? A Timóteo e eu gostamos agora de acompanhar alguns vídeos no Netflix que falam sobre os animais. E dia desses nós vimos o camaleão. Ele começa a se camuflar. É aquela pessoa hipócrita que ela está num ambiente, ela se comporta de uma maneira, está no outro ambiente, ela se comporta de uma outra maneira. Com determinadas pessoas ela tem uma conduta, uma posição, com outras pessoas ela tem outra, e aí as pessoas vão assistindo tudo isso e vão falando assim, mas essa pessoa é hipócrita, essa pessoa é mascarada, em cada ambiente ela está com um discurso, em cada espaço ela se comporta de um jeito. Isso é hipocrisia. Isso não agrada o coração de Deus. Isso faz mal para a nossa alma. É uma toxina que nós precisamos, segundo Pedro, nos despojar, lançar fora. Nós temos também a inveja. E literalmente é o desejo de ter aquilo que a outra pessoa tem, ou conforme a Bíblia nos ensina, cobiçar. É interessante que nos 10 mandamentos nós temos essa orientação expressa. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, a serva do teu próximo, e nada que seja do teu próximo. Infelizmente, a nossa cultura promove essa busca por aquilo que é do outro. Isso é inveja. Muitas pessoas dizem que não são invejosas, mas ficam olhando os posts e os stories do Instagram de gente famosa e querendo ter a mesma vida que essas pessoas têm. Fazer as mesmas viagens, ter as mesmas roupas, ir nos mesmos restaurantes. Isso é inveja. E as pessoas, às vezes, ficam olhando esses influencers digitais e querendo ter tudo aquilo que eles estão divulgando. E as grandes empresas já perceberam isso.
Vamos fazer com que esses influencers digitais, agora nessa geração do YouTube, comecem a fazer propaganda e as pessoas então vão consumindo tudo aquilo que essas pessoas estão dizendo, ou falando, ou divulgando. E aí isso vai gerando em nós inveja. Queremos ter o outro padrão, queremos ter aquilo que a outra pessoa tem, que o vizinho tem. Infelizmente, nesse processo todo de pandemia, muitas pessoas começaram a invejar igrejas alheias. Dia desses eu fui chamado para uma liderança que a pessoa queria copiar aquilo que a gente está fazendo. Eu falei assim, não sei o que a gente está fazendo. A gente está fazendo. A gente está servindo a Deus, a gente está amando a Deus acima de todas as coisas. Eu fui fazer curso para poder me comunicar dessa forma virtual, eu fui aprender como que lida com alguns equipamentos, os meninos e as meninas que estão aí ao meu redor são muito dedicados e a nossa diretoria nos apoiou e a gente não invejou ninguém, a gente segue o nosso trabalho. Nós não podemos ficar invejando o que outros estão fazendo, os recursos que outras pessoas têm. Nós temos que nos contentar e entender o que Deus está fazendo conosco, porque a inveja é danosa para a nossa alma, contamina a nossa alma. Infelizmente, muitas pessoas ficam invejando o sucesso de outras pessoas, o sucesso de outras igrejas, o sucesso de outras pessoas em outras cidades, em outros contextos. O que a Bíblia, na realidade, nos ensina é que nós precisamos nutrir no nosso coração a gratidão. E Pedro, sabendo que isso faz mal à nossa alma, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz assim para nós: despoja, joga fora a inveja, porque a inveja corrói o nosso interior, nos empobrece, nos deixa pequenos. Você pode ver que uma pessoa invejosa, ela é uma pessoa extremamente insegura, porque a inveja mexe, toca nas questões emocionais. Uma pessoa invejosa é uma pessoa que tem a sua autoestima extremamente baixa. E ela fica pensando que quando ela tiver as coisas é que ela vai ser feliz. Se eu tiver a casa tal, se eu tiver o carro tal, se eu for membro de tal igreja, se eu tiver acesso a isso, se eu tiver condições de ter roupas dessa marca, se eu puder fazer stories muito bonitos no Instagram ou no Facebook, eu serei então feliz, enquanto na realidade ela só está envolta em muita inveja e ela não está contente com aquilo que Deus está lhe concedendo. Por último, para a gente ter a nossa vida bem nutrida, a nossa alma bem nutrida, nós precisamos também abandonar a maledicência. Literalmente significa falar mal de alguém, caluniar, difamar alguém. E essa expressão é usada para mostrar que a maledicência tem o desejo de arranhar a boa fama, a figura da pessoa. Tem o desejo de rebaixar a moral de determinada pessoa. Então, por exemplo, você chega para alguém e elogia. Por exemplo, no meu caso, você chega para alguém aí da igreja e fala assim: olha, eu gosto do pastor Jefferson, uma pessoa maledicente, uma pessoa que gosta de fofoca, fala assim: ah, eu não gosto tanto, não. Sabe o que é? Aí ela começa a atacar a boa fama. Porque a pessoa que foi falar bem, ela crê naquela pessoa. Mas a pessoa que é maledicente, que gosta de provocar intrigas, que não tem a sua alma nutrida pelo evangelho, não está vivendo um momento de um bom relacionamento com Deus, ela começa a colocar defeito e ela começa a colocar em dúvida, em xeque, a fama, o caráter, a dedicação. Nós precisamos abandonar isso. Porque, na realidade, essa ideia de maledicência tem a ver em fazer com que a pessoa caia em descrédito. A maledicência, inclusive, visa arranhar e roubar a credibilidade das pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje um dia em que eu vi duas pessoas falando mal de uma terceira pessoa, e eu cheguei naquela roda, eles mudaram de assunto, eu falei: por que vocês não chamam essa pessoa e falam tudo o que vocês estão falando na frente dela? Ah, mas a gente não quer. Então, se vocês continuarem fazendo isso no corredor da igreja, isso é fofoca, passível de punição da igreja. Então, nós precisamos abandonar esse comportamento, porque, inclusive, é muito natural e é muito comum dentro da nossa cultura. Na nossa cultura
brasileira, inclusive, é muito comum ver programas de TV cuja ênfase e a influência é somente de fofocas. Fofocas dos artistas, fofocas dos jogadores de futebol. Tem páginas, inclusive, especializadas no Facebook, no Instagram, somente para falar de fofoca e que vive em torno de fofoca. É triste para mim dizer isso, mas para pregar esse sermão, fui pesquisar no Insta, inclusive tem algumas páginas de fofoca gospel, que falam de celebridades do mundo evangélico. Isso é ridículo. Fofoca. Para acabar com, inclusive, com uma fofoca, você tem que falar assim para a pessoa que está fofocando. Você falaria isso que você está me dizendo agora, na frente dessa pessoa que você está falando? Então, Pedro fala o seguinte, olha, para cuidar da nossa alma, para cuidar da nutrição da nossa alma, a gente precisa abandonar tudo isso. Joga fora a maldade, o dolo, a inveja, a maledicência, e eu pulei uma, né? A hipocrisia. A hipocrisia. Agora, em segundo lugar, para cuidarmos da saúde da nossa alma, nós precisamos nos alimentar de uma maneira saudável. Tá todo mundo comigo aí? Tá todo mundo aqui, né? Aqui tem 50 no YouTube e aqui no Facebook também temos 5 aparelhos conectados. Então, em segundo lugar, nós precisamos nos alimentar de uma maneira saudável. Se, no primeiro momento, Pedro disse que nós precisamos nos despojar, jogar fora, agora, nesse segundo momento, ele diz o seguinte, aí no versículo de número 2, nós precisamos desejar ardentemente. Olha que interessante, Pedro aqui usa duas expressões muito fortes, desejar ardentemente. O verbo desejar aqui é muito forte. Na realidade, eu acho até que Pedro tinha como lembrança, ao escrever essa expressão, a expressão poética do salmista, quando ele disse assim, no Salmo 42, 1 a 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Nós somos como a corça e desejamos a Deus. A nossa alma deve ter sede de Deus. Devemos nutrir a nossa alma em Deus, na sua palavra. E aí o apóstolo Pedro vai dizer para nós que nós deveríamos nos ver como recém-nascidos, porque na realidade os convertidos são vistos no Novo Testamento como pessoas que nasceram de novo, que foram regeneradas, logo são nenês, bebês na fé. E nessa linguagem de Pedro, ele está dizendo para nós que nós somos como crianças recém-nascidos, ou seja, como bebês que precisam do leite, que precisam ser bem nutridos, mas bem nutridos pelo genuíno leite espiritual. Nós sabemos que o leite materno é um alimento precioso. Inclusive, me recordo de uma ocasião em que nós, quando Timóteo nasceu, fomos à pediatra e na primeira semana ela falou que, na realidade, nós não precisaríamos ficar preocupados, porque Deus fez tudo de uma maneira perfeita. Ela até, inclusive, usou a expressão que o leite da primeira semana, o leite materno, tem uma substância que tem um nome, até eu anotei aqui, que chama colostro. Ela falou assim, eu me lembro dessa expressão, Jefferson, fique em paz, porque o leite materno, ele funciona como se fosse uma vacina natural para a vida. O leite materno, ele supre todas as necessidades da criança. E eu, na minha ingenuidade, falei, doutora, mas não precisa dar água? Como que ele vai ficar hidratado? Ele falou assim, o leite materno contém tudo aquilo que ele precisa. O que Pedro está falando aqui para nós é que nós precisamos do leite genuíno. Ou seja, o leite não adulterado, o leite não modificado, o leite não contaminado, fazendo uma clara referência aqui aos falsos profetas que estavam adulterando a palavra de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte para nós: vocês precisam se nutrir do leite genuíno, do leite sem engano, ou seja, da palavra de Deus sem mistura, da palavra de Deus pura e simples. Eu diria, do puro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anos atrás, aqui em nosso país, a gente viu um escândalo de várias empresas grandes e famosas, inclusive, que produziam muito leite,
Eles adulteravam o leite. Colocavam soda, colocavam outras substâncias para aumentar o leite, e na realidade foi detectado que esse leite não tinha, então, mais as substâncias, os nutrientes necessários para a nutrição. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que cantamos. Porque, na realidade, infelizmente, no nosso país, a gente vê que muita coisa do evangelho está misturada. O que Pedro está dizendo é o seguinte: nós precisamos nutrir a saúde da nossa alma com leite genuíno. Ele diz, leite genuíno espiritual. Precisamos do genuíno leite, ou seja, da palavra de Deus sem mistura. Precisamos da palavra de Deus pregada, ensinada, cantada, de maneira clara e objetiva, sem mistura, sem adulteração, para que as nossas almas sejam aquecidas pelo poder do Evangelho. Precisamos só do leite, nessa linguagem de Pedro, ou seja, só da palavra de Deus para o nosso verdadeiro crescimento. Genuíno leite espiritual é o Evangelho de Deus. É a lei do Antigo Testamento, mais o Evangelho que redunda em nós salvação, que nutre a nossa alma, que nos livra da desnutrição espiritual, que nos livra dessa sensação de ter a nossa alma, a nossa vida completamente sem substância, sem força. O Evangelho vai nutrir a nossa alma de tal maneira que nós nos sentiremos fortes, robustos, saudáveis, e não enfrentaremos a desnutrição. E a pergunta que eu faço para caminhar para o final é: qual a finalidade, então, de uma boa alimentação com um genuíno leite espiritual? Pedro, eu perguntaria para Pedro. Qual é a finalidade de uma boa alimentação com esse leite que você está falando, com a palavra de Deus? Pedro diria, a finalidade, até a expressão que ele usa, é para quê? É que o propósito é o nosso crescimento. Após nós nos despojarmos das toxinas da nossa alma, como nós acabamos de ver, nós precisamos aprender que precisamos nutrir a nossa alma, o nosso interior, com alimento nutritivo, que traga sustento. E a função desse leite genuíno espiritual que Pedro coloca para nós é o crescimento para a salvação. E salvação, aqui na primeira carta de Pedro, está atrelada ao final dos tempos, ou seja, esse genuíno leite, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, vai nutrindo a nossa alma enquanto nós estamos na expectativa de que ele volte. Salvação aqui, essa expressão não está atrelada com salvação eterna. Uma vez salvos, Pedro está dizendo, nós precisamos crescer em salvação. Porque essa expressão aqui no Evangelho de Pedro está dizendo para nós que salvação está ligada com a redenção final. Explico. Nós, os salvos, queremos o genuíno leite, queremos o Evangelho. Por quê? Porque nós estamos crescendo. E precisamos crescer cada vez mais até que Jesus volte para nos buscar. Isso é maravilhoso demais. Pedro está dizendo que esse leite espiritual, ou seja, a palavra de Deus, vai gerando em nós crescimento. E você pode perceber, quem busca a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, quem é dedicado nas coisas de Deus, quem nutre a sua alma com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, cresce e tem o desejo de crescer cada vez mais. Foi muito interessante, dia desse, meu filho entrando no escritório e dizendo, papai, você está estudando de novo. Eu falei para ele, filho, se tem uma coisa que você vai me ver fazendo até eu partir dessa vida é estudando. Porque eu preciso saber mais o que Deus tem para minha vida na palavra. Eu preciso me alimentar desse leite genuíno. E aqui Pedro está falando o seguinte, nós precisamos crescer para a salvação. Uma vez salvo, vamos crescer. Esperando essa salvação derradeira, final, a redenção final. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, ou seja, todos os dias nós precisamos nos alimentar do leite dele, da palavra dele, do evangelho dele. Para quê? Para que nós estejamos preparados para o dia, o fim,
aquele dia em que ele virá para buscar a sua santa e amada igreja. É tempo de crescer, é tempo de se alimentar bem, é tempo de nutrir a alma, é tempo, inclusive, de despojar, jogar fora as toxinas e se alimentar bem. Talvez a nossa oração hoje seja: Senhor, eu quero leite genuíno, eu quero a tua palavra. Eu tenho sede da tua palavra, tenho fome da tua palavra. Alimenta-me, ó Pai, com a tua palavra. Sacia o meu coração, ó Deus, com a tua palavra. Lembrando da expressão do pastor batista John Piper, que ele diz que o nosso coração só estará grato quando a gente desfrutar da plenitude de Deus. Quando a gente entender que Deus está cuidando de tudo. E o que nós mais precisamos é ser alimentados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é alimento para nós. E talvez a nossa oração hoje é: Deus, nós queremos um pastor que ensine a palavra. Queremos um professor que ministre a palavra. Queremos músicos que cantem a palavra. Queremos pessoas que estão ao nosso redor que orem a palavra, que vivam a palavra, que ensinam seus filhos pela palavra. Filhos que honram seus pais porque aprendem na palavra, ou seja, queremos tão somente uma igreja fundada, estabelecida na palavra de Deus. E aí, sabe o que acontece? Não importa os nossos posicionamentos, não importa o que eu e você achamos, não, isso não importa. O que importa é o que está revelado na palavra. E o que a gente vai fazer? Jogar fora as toxinas que não nos alimentam, e nós vamos nos alimentar tão somente da palavra de Deus. Aí no versículo 3, o apóstolo Pedro diz que nós gozamos dessa experiência da salvação. E qual é essa experiência? De desfrutar da bondade de Deus. A experiência de que o Senhor é bom. E quem é salvo, quem anda com Deus, quem caminha com Jesus, quem está crescendo no Evangelho, sabe disso, que o Senhor é bom. Eu gosto, inclusive, daquela expressão do salmista, que ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, e você verá que Deus é bom. A cada dia, Ele é bom. Se você é salvo, você desfruta dessa bondade de Deus. As misericórdias do Senhor te lembram a cada dia que Ele é bom. A graça dele te lembra que Ele é bom. O perdão dele te lembra que Ele é bom. Então, experimente isso. Viva nutrido, grato pela bondade de Deus. E a sua alma certamente será nutrida pelo Evangelho. E você nunca mais sofrerá de desnutrição e nem de anemia espiritual. O propósito de Pedro ao escrever esse texto era que nós nos despojássemos das coisas que não nutrem a nossa alma, joga fora e aprendam a crescer pelo leite genuíno. Não é qualquer leite, é o leite genuíno. Encerro falando o seguinte: cuide da nutrição da sua alma. A palavra de Deus fará uma limpeza no seu coração, no seu interior, na sua mente, conforme o irmão Lucas já nos pregou. Deus quer a sua mente. Deus quer que a palavra dele invada a sua mente e limpe a sua mente. Por isso, você e eu precisamos nutrir o nosso coração, a sede das nossas emoções, e nutrir a nossa mente com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai fazer uma faxina em tudo, e tudo aquilo que não for de Deus, o Espírito Santo vai falar para nós, jogar fora. Eu proponho para você uma experiência, entre aspas, detox. Mergulhe na palavra de Deus, e certamente o Espírito Santo de Deus jogará fora tudo aquilo que não presta. E assim, a sua imunidade espiritual ficará 100%. Pense nisso. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde espiritual. Tenha cuidado com a nutrição da sua alma. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.